Sabe, tem umas perguntas que são estranhas, mas eu vou te perguntar o seguinte: criança dá trabalho? Vamos pensar nisso um pouquinho? Eu sei que a primeira impressão que a gente tem diante de uma questão como essa, criança dá trabalho, lógico que dá trabalho, criança chora, criança precisa ser trocada, criança precisa ser lavada, criança tem febre, tem cólica, tá? Gente, o mundo dá trabalho, né? O trabalho, ele vem das necessidades do dia a dia. Qualquer professor, esse que trabalha com a educação infantil, como você, ou aquele que trabalha na universidade, ele vai ter lá suas adversidades para resolver. Então, o que é ter trabalho? Ter trabalho é você ter oportunidade de descobrir as suas próprias competências e, de posse dessas competências, aí sim você começar a se ver mais capaz de solucionar. Mas o que eu gostaria de destacar nessa nossa conversa é que criança, muito mais do que dar trabalho, criança trabalha. Criança trabalha, quer dizer, o ser humano quando nasce, ele quer transformar o mundo, ele quer compreender o mundo, ele é um grande pesquisador do mundo, ele quer interferir nos diferentes momentos e eu tenho que permitir que essa criança mantenha esse processo. Olha que interessante. Quando eu penso uma criança bem pequenininha, ali nos seus primeiros 2 anos de vida, a não ser que ela tenha algum problema de saúde que a impeça, ela é uma criança que vai querer se mexer pela casa, ela é uma criança que vai querer fuçar nos diferentes lugares, ela vai querer entender o mundo, ela vai ver a mãe fazendo coisas, o pai, o irmão mais velho, ela vai querer fazer igual. Me lembro de algum tempo em que era comum as famílias compraram um objeto chamado chiqueirinho, né? O que era o chiqueirinho? Era um quadrado de mais ou menos 1,20 m cada lado, em que você punha a criança lá dentro para ela não ficar andando pela casa, porque ela não parava, era uma maquininha de andar o tempo todo. Então a gente tinha que restringir, era muito movimento, era um vulcão que a criança trazia, e as famílias falam, opa, para aí, prende essa criança um pouquinho. Isso era muito comum. Hoje em dia eu não vejo isso acontecer há muito tempo, talvez ainda exista algum aí servindo de peça de museu em alguma casa, tá? Mas o que essa criança era? Ativa. Só que o que a gente tem assistido nos últimos tempos são crianças que estão deixando de ser ativas. São crianças que estão se acomodando nos seus cantos, nas suas atividades. São crianças que não estão querendo explorar o mundo como um todo. Elas começam com esse impulso que é absolutamente natural e chega um momento, não, elas já não querem explorar o mundo. Elas querem que o mundo chegue até elas. Elas não querem ir lá entender o que está acontecendo do outro lado do muro. Elas querem que isso tudo venha até elas. E é fundamental, professor, é fundamental que a gente comece a pensar que o nosso aluno lá do futuro, o nosso aluno de 9, de 10, de 15 anos, para que ele não se acomode, ele precisa não perder essa postura de, entre aspas, trabalhador que a criança tem. Você sabe o que significa trabalhar? Trabalhar é você ser útil, é você perceber que a tua presença no mundo faz esse mundo diferente. Quando a gente fala, e agora eu vou esticar lá no outro canto, né, sobre crianças ou adolescentes apresentando sinais de depressão, eu estou falando de crianças ou adolescentes que estão se sentindo inúteis, porque eles não se veem mexendo nesse mundo, eles não se veem mexendo nessa postura, nesse contexto, nesse momento, tá? Vamos resolver esse negócio? Não lá na frente. Não lá nos 10, nos 11 ou nos 15, nós precisamos pegar aqui pequenininho e a criança precisa trabalhar. Eu preciso tirar a criança da acomodação. Eu preciso chegar para essa criança que está tendendo a ficar mais quieta no seu canto, mais equilibrada e falar, meu amor, vem cá me ajudar, ajuda a tia, ajuda o tio aqui, nós vamos fazer uma tarefa assim, você carrega isso, você carrega aquilo, você me ajuda nisso, naquilo, qual a tua opinião? O que você acha? Que cor que a gente pinta esse lugar ou aquele? Eu preciso que ela sinta que é o movimento dela, a postura dela, que vai fazer a grande diferença lá na frente. As famílias já estão parando. Elas falam, minha criança não dá trabalho. Opa, se a criança não dá trabalho, talvez ela não esteja
trabalhando, talvez ela não esteja colocando as suas capacidades, as suas competências, podemos já chamar aqui as suas inteligências em prol de uma grande mudança. Esse movimento é importante. Quando a gente para pensar em famílias com 2, 3 irmãos, de faixa etária bem parecida, ou até de presença de primos, amiguinhos, de forma geral, cutuca o outro e esse movimento vai permitindo com que o trabalho aconteça. Mas quando nós paramos para pensar hoje, muito especialmente em famílias que têm um único filho, ou filhos com grandes diferenças de idade, o que também gera essa certa solidão e posterior acomodação, as famílias falam, tá tudo calmo, criança calma, e me preocupa, porque a criança calma, ela não parou de pensar, ela está movimentando os seus pensamentos, e eu não sei para onde ela está movimentando. Quando ela pega esses pensamentos e coloca para movimentar o mundo, ela está trabalhando. Então pense assim, a sala de aula do meu ensino infantil é um lugar onde crianças trabalham. A sala de aula do meu ensino infantil é onde as crianças precisam aprender 3 ideias fundamentais. Eu estou falando aqui de criança, mas isso é para arrastar para o resto da vida. O ser humano é um ser criativo. Ele é um ser que compartilha e ele é um ser que contempla. Então pensa assim, a criança cria. O que é criar? Eu vejo problemas e quero mudar. Em outras palavras, se eu não der um problema para a criança, para que ela vai querer criar? Se eu dou alguma coisa pronta, ela não vai precisar dessa criação. Então eu preciso de crianças que criem, dê problemas. Não pense assim, eu tenho 7 alunos, eu tenho 10 alunos, esse aqui é criativo, aquele não é. Ser criativo não é fazer a coisa mais bonita, ser criativo é você estar buscando a solução de alguma coisa que te incomoda, de uma forma original. Isso é ser criativo, usar o conhecimento que você tem e inclusive se arriscar um pouquinho, porque dentro desse processo você modifica o mundo. As crianças precisam continuar criando, então os professores precisam gerar problemas. Olha isso aqui, olha aquilo lá, tira essa peça daqui. Opa, ajuda o teu amigo a resolver um problema que ele não está conseguindo. Nessa hora eu estou criando problemas para que ele crie. Compartilhar, opa, eu aprendi a fazer, você sabe fazer isso aqui? Ensina o teu amigo a fazer. Compartilhar, quando eu compartilho o que eu sei com o outro, quando eu consigo passar uma ideia para o outro, eu estou usando a palavra compartilhar na sua essência, não dessa forma de redes sociais que a gente está habituado, né? Que a gente pega uma imagem bonitinha, um vídeo e manda para alguém. Não, eu mando o que eu tenho, eu mando as minhas ideias, eu mando as minhas propostas. E a hora que eu mando essa ideia e atinge a outra pessoa, interessante, eu ensinei alguém, mas eu aprendi muito mais, porque a maior forma de você gerar conhecimento é quando você tenta passar isso para outra pessoa. E para a gente fechar essa ideia, eu preciso que além de criar, de compartilhar, que a criança aprenda a contemplar. Tem hora que é para parar um pouquinho e ver o outro fazendo. Você fala, nessa hora ela não está trabalhando, né? Tá sim, ela está trabalhando as ideias para no segundo momento voltar a criar e compartilhar. Percebe? Trabalhar é fundamental. Criança dá trabalho? Com certeza. Mas isso não é o que interessa. O que interessa é que criança trabalha. E as crianças que continuarem trabalhando, elas têm uma possibilidade muito maior de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio socioemocional e de uma relação real com a comunidade que ela vai estar inserida.